1899 é a mais nova série dos criadores de Dark, então você já tem uma certa expectativa ali, porque Dark é uma série bastante interessante, e essa aqui vai contar a história de uma grande tripulação que estava a bordo de um navio chamado Kerberos. Essa tripulação estava ali saindo da Europa, indo em direção aos Estados Unidos, e existe no meio desse percurso um outro barco, um barco chamado Prometheus. Prometheus foi perdido um tempo atrás, tem 4 meses que Prometheus sumiu do mapa e ninguém faz ideia de onde está. Mas, casualmente, esse barco Cerberus acaba passando perto de Prometheus e aí as coisas começam a ficar estranhas. Acompanhamos ali como protagonista a Maura Franklin, que é uma personagem que a gente vê desde o começo que a gente talvez não possa confiar 100% nas memórias, porque ela nem mesmo sabe quem ela é, nem ela sabe muitos detalhes de como foi parar ali. Basicamente tudo que sabemos é de uma cena, uma memória dela sendo acorrentada, sendo presa em um tipo de manicômio enquanto reclamava pro seu pai e dizia que seu irmão descobriu a verdade, enquanto isso pode significar absolutamente qualquer coisa. Where is my brother? He was on the Prometheus. Find out what you were doing on these ships. What if I remember? E assim como o nome da série propõe, a série se passa realmente em 1899, então tem todas as coisas relacionadas à época e pessoas que faziam viagens nesse momento. E temos muitas pessoas diferentes aqui. Importante esse fato porque muitos idiomas diferentes são falados e não necessariamente todos os personagens falam aqueles idiomas. Na verdade, quase nenhum deles fala. Talvez alguns falam inglês ali, mas a gente consegue ouvir tanto espanhol, quanto mandarim, quanto alemão, quanto até mesmo português. Ángel, baja la voz, por favor. Ángel, baja la voz, por favor. Ángel, tranquilo, por favor. Ninguno de estos pobres desgraciados entiende ni una palabra de lo que digo. ¿Por qué debería hacerlo? E a grande questão é uma série de mistério, uma série que vai te manter ali vidrado, querendo entender o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, a Maura tem esses problemas aqui de memória, que ela não sabe muito bem o que está acontecendo, e todos os outros personagens têm coisas que estão escondendo. Esse é um fato bem importante aqui. Parece que todos não são o que realmente parecem que são, e eles guardam consigo suas memórias, seus traumas, suas garras, seus acontecimentos do passado que os levaram ali. They're all running away from something. Why else would someone ever want to go somewhere different? E o grande problema surge quando o capitão, que encontrou Prometheus depois de tanto tempo perdido, decide atracar no barco. Decide ir lá, tentar descobrir o que aconteceu, afinal de contas era uma embarcação com 1.500 pessoas, alguém poderia estar vivo ainda. Então eles param, vão até Prometheus e descobrem que aquele barco está completamente vazio. Vazio, destruído, completamente inabitado e estranho, as pessoas não conseguem mais reconhecer as partes que estão naquele navio de tão desmantelado que tá, e eles não encontram ninguém, com exceção de uma única pessoa. Quando eles ouvem um barulho de bater de portas, olham em uma gaveta, tem uma criança segurando uma pirâmide negra que não fala, apenas fica ali, observando a situação. E aí os mistérios começam a aparecer cada vez mais e você vai ficando confuso porque tem muito personagem. E esses personagens a gente precisa mergulhar um pouco no passado para entender o que exatamente aconteceu para que eles chegassem aqui. Nesse ponto, a parte de mistério da obra vai te pegando bastante, você consegue ficar imaginando o tempo inteiro o que será que aconteceu. Até porque eles receberam um telegrama com as orientações, com as coordenadas para chegar no navio Prometheus e chegaram lá, não tinha ninguém. Tinha uma criança presa dentro do negócio e se fala, como que isso aconteceu exatamente? Eles também não entendem. E cadê os corpos dessas pessoas? Todas as 1.500 pessoas morreram e não tem nem um rastro? Nada aconteceu aqui? Então o capitão decide voltar à sua viagem, certo? Ele decide retornar à Europa e não terminar a viagem até os Estados Unidos. O que deixa a tripulação, todos os navegantes, todas as pessoas que estavam ali envolvidas bastante raivosas, porque elas querem finalizar suas jornadas por várias razões diferentes, principalmente as secretas, Ninguém é o que diz que é. Então, existem histórias ali em segredo. I mean, look at them. Why do you think they're all here? Nervous wreck of a priest and his horny-looking brother.
Então todo esse mistério te pega, você quer descobrir, você quer entender, você fica relacionando, porque afinal de contas é uma série dos criadores de Dark, então você já fica imaginando o que tem a ver com viagem no tempo, o que tem a ver com salto temporal, com salto no espaço, o que vai ter a ver com esse tipo de coisa. E assim, eu não quero tirar, eu acho que talvez daqui pra frente você assista mais a sua conta e risco, porque se eu te disser que é meio ruim, eu acho que você vai ficar meio desestimulado, então não continua tanto se você quiser mesmo continuar assistindo a série, depois você volta pra cá pra gente conversar, pra ver se a perspectiva foi a mesma. Eu acho que depois de um certo momento eles começam a falhar miseravelmente. A série é muito interessante nessa parte de personagens, principalmente, de mostrar ali pedacinho de cada um, mostrar tudo mais, todo o mistério que tá em volta de cada história. Mas na hora que você começa a resolver os mistérios, você fica... entendi. Brain tries our thoughts, our behavior. It holds all of the secrets of the universe. The secrets of the universe? Por quê? Qual que é a diferença? A gente vai ter aqui, claro, que comparar com Dark, porque é dos mesmos criadores, eles trabalharam um tipo de roteiro, né, pra fazer uma série, né, do mesmo jeito. Então, é a coisa dos caras comparando com eles mesmos, eles sabiam fazer antes e não souberam fazer depois. A grande questão é, Dark te dava as peças do quebra-cabeça espalhadas. Não necessariamente na ordem certa, não necessariamente de cabeça pra cima, às vezes estava invertida, às vezes estava pintada ao contrário, e você tinha que dar um jeito de tentar interpretar onde você liga essas peças. Mas você tinha as peças. Vou considerar que Dark o período bom de primeira e segunda temporada, que é absurdo. Terceira temporada é meio mais ou menos, ou até bastante questionável, mas primeira e segunda temporada, impecável, assim. Você tinha as peças e você trabalhava em torno disso. Elas não estavam ordenadas e não estavam muito fáceis de você encaixar, mas você conseguia trabalhar, certo? Você conseguia pensar, você conseguia imaginar, você conseguia ter ali os parâmetros do que teria acontecido em todo aquele período de história que a série cobre. Mas aqui, eu acho que quanto mais você anda, menos misterioso fica, porque você não tinha as peças do quebra-cabeça. Parece que você tem as informações do começo e você vai ficar pescando aqui, buscando dentro da série. Eu reassisti alguns episódios, algumas vezes ali pra tentar buscar mais coisa, falando, não, vou fazer aqui, fazer aquele panorama, aquele desenho, fazer um risco aqui na parede, ligando uma coisa na outra, uma coisa conectada, mas na verdade você não tem. Você não tem essas pistas. E a série, quando começa a querer te mostrar pra que você finalmente entenda, ela pega e faz uma avalanche de explicação pra você. Os últimos três episódios, eu me senti burro, sabe? Não é porque, não é questão de ser acessível o tipo de informação, não é questão das pessoas conseguirem entender, é porque tem literalmente um cara parado explicando. É um cara parado explicando pra você. Tipo, tá vendo aquela coisa ali que você não entendeu? É por causa disso, daquilo outro. Na verdade, tudo isso era por causa disso, daquilo outro. Olha só, tinha aquele ponto, é por conta disso, que eu não te contei que existia ainda, mas você tá sabendo agora. E aí eu me sentia, sabe quando você perde a conexão com o mistério? Porque, sempre vou lembrar de Dark imersivaço. Você fica sozinho. Se você não assistir nada de conteúdo extra e você se debruçar sobre a série, você consegue pegar as coisas. Aqui você precisaria realmente de um elemento externo. Parece que o mistério ele não funciona por si só e precisa de uma terceira ponto ali pra te explicar, pra poder olhar pra você e falar, é isso aqui mesmo. E o pior de tudo é que é facilmente deduzível, porque é meio não vou dizer o termo patético, mas é meio patético o ponto principal do mistério. E se você tem referências, se você assistiu outras coisas, se você sabe, porque sempre tem as inspirações, etc, você matou desde o primeiro episódio. E assim, a primeira coisa que eu falei no primeiro episódio, assim, de piada, era o que tava acontecendo no final da série, e aí você fala, putz... Entende? As pistas não estavam dadas, mas elas estavam meio que jogadas como formas de referências ali no geral e acaba se perdendo tematicamente. Não é aquele tipo de coisa que tem um mistério, que tem uma resolução, que chega no final, que você olha e fala, ok, o tema e a discussão principal disso aqui era tal coisa. Não é uma obra sólida, tal qual Dark, tal qual, vou imaginar coisa de ficção científica. Eu não vou dar exemplos de ficção científica, senão vai... não vou dar exemplo de ficção científica, senão mata tudo aqui por aqui. Mas tal qual outras obras grandiosamente famosas de ficção científica que tem seus plot twists e tem também uma base muito sólida de construção temática, não apenas de personagem. Essa série aqui fraqueja bastante nesse sentido, porque você termina olhando pra trás e pensando, será que qualquer uma dessas coisas importou de verdade? Tipo,
o que realmente aconteceu aqui? Valeu a pena eu ficar pensando em tudo isso? Significou alguma coisa de verdade o tempo inteiro que eles estavam jogando signos na nossa cara, né? Falando, não, tal personagem, tal coisa. Todos eles têm esse padrão aqui, semelhança. Eles têm essa coisa do passado. Todos eles fingem ser que não são. Eles estão ali buscando uma outra coisa. Todos estão fugindo de si mesmos. E aí você chega no final e fala, e aquela mensagem que tava por ali pelo começo, que tecnicamente era o tema principal da obra? O que aconteceu com ela? Talvez a gente veja isso mais pras próximas temporadas, mas sinceramente, assim, eu vou assistir porque eu vou assistir, mas ficar realmente animado, feliz, falando, nossa, isso aqui eu quero muito ver, quero entender, que nem eu ficava com Dark, primeira, segunda temporada. Essa passou um pouco distante disso. Passou um pouco distante, talvez, por tentar ser simples ou fácil demais. Mas com certeza o que desanima são as explicações. E umas explicações que não são pertinentes ao suposto tema que a obra teria. Além das questões agora que eu tô procurando aí, vocês ouviram falar recentemente das possíveis inspirações fortes demais num quadrinho brasileiro. Não vou comentar sobre isso agora porque ainda não li o quadrinho. Lerei e vamos ver no que vai dar, mas 1899 passou longe de ser aquela série do ano, aquela série que você quer ver até o final, ficção científica, que você quer ligar as coisas, que você quer entender, que você quer conectar, que você quer pensar, que você quer discutir com os amigos. Essa é Ruptura. Assistam Ruptura. Severance. Melhor série do ano. Quero saber de vocês, o que vocês acharam de 1899, né? Não tem aqui só a minha opinião, com certeza tem muita gente que gostou, muita gente que achou interessante. Bota aí o que você mais gostou da série e o que você espera da próxima temporada. Se for colocar spoilers, não esqueça de colocar colchetes, spoiler, colchetes. E tamo junto.